fale nem da... Nós queremos, justamente naquilo que diz respeito à indústria de máquinas e equipamentos, acompanharmos, negociarmos, dialogarmos, para que a gente possa evitar que as perdas sejam maiores. A pauta legislativa da FPMAC também inclui a redução do custo Brasil, criação de uma legislação para estabelecer critérios de conteúdo local mínimo, obrigatório para máquinas adquiridas através de benefício fiscal, a definição de margens de preferência para as compras de máquinas nacionais feitas por órgãos públicos, a devolução de créditos tributários podres e a manutenção do Reintegra, a agência Rádio Web. De Brasília, Apolos Neto. Supermanhã, aqui na Jovem Pan AM 1020. Supermanhã, aqui na Jovem Pan AM 1020. Esse sabe o meu nome, né? O cara falou demais. Credibilidade. Tira onda comigo aqui. Jovem Pan. Marcos. Rede Jovem Pan News. Jovem Pan News. Bota o telefone. Jovem Pan. Carregada. O senador Cássio Cunha Lima concorda com as críticas e acha importante a discussão. Eu concordo com as críticas que foram apresentadas, até porque eu tenho uma postura um tanto quanto liberal, não acredito que lei resolva todo o problema. Se fosse por força de lei, o Brasil seria outra nação. Legislação nós já temos para quase tudo, e não é a lei que vai resolver essa questão. Na verdade, o que é preciso é uma revolução verdadeira. Eu não estou sendo retórico, não. Portanto, a proposta é permitir que as escolas encontrem Vamos entrar. pedagógicos. O projeto do senador está na Comissão de Meio Ambiente da Casa. Cássio Cunha Lima e o professor Paulo Jubilu participaram do debate no Radioatividade. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui na Jovem Pan, às 4 às 6 da tarde. Oi, diz aí. Vamos lá. Filhos endividados vão gastar bem menos com o presente do Dia dos Pais, acentuando a recessão do comércio. Pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas aponta que, por estar sem dinheiro, o consumidor tem a percepção de aumento de preços. 8 em cada 10 pessoas ouvidas pela sondagem acreditam que os presentes estão mais caros que em 2015, agora em 2015, na comparação com o ano passado. O economista do SPC Brasil, Flávio Borges, comenta dados nada animadores para o setor que mais perdeu com a desaceleração econômica. 43,8% dos entrevistados nessa pesquisa afirmaram que vão gastar menos esse ano do que gastaram no ano passado. Principal razão apontada por um quarto é o fim da ocupação do Porto de Maceió, sem terra desliberada endividadas. Os que não estão endividados querem, no entanto, economizar, porque estão inseguros quanto ao futuro. E, em terceiro lugar, a principal razão para se gastar menos é o desemprego, né, que está maior também do que esteve no ano passado. Dados da CNDL informam que os pais irão ganhar 3 vezes mais presentes se comparados aos maridos. O vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo, José Maria Chapina Alcazar, diz que o valor médio será de R$ 119 contra R$ 138 de 2014. Existe um sentimento, e não só sentimento como uma realidade, em função da crise aí que nós estamos enfrentando, de uma queda acentuada na movimentação. A gente fala aí em torno aí de 20% a 30%. Dias dos Pais é um dia de comemorativo, é um dia de emoção. Eu acredito que os queridos pais serão prestigiados, mas não na proporção que normalmente do ano passado, porque esse ano é atípico. Nós estamos vivendo aí um desemprego muito grande, uma recessão grande, a alta de juros está complementando todos o empreendedor aqui no Brasil, então nós não temos uma situação muito otimista, não. A repórter Renata Perobelli verificou que os restaurantes de alto padrão já começaram a demitir diante da queda no movimento. O gerente de uma churrascaria no bairro dos Jardins, Renato Dabroy, revela a preocupação com o almoço do Dia dos Pais. Não sei se foi pelas férias, mas no final de semana caiu muito. Os 30% não teve aquele giro, aquela espera de uma hora e meia.
estava bem mais calmo. Agora a gente vai ver se eram as férias mesmo, ou se é o que todo mundo fala, a crise. Na maioria das famílias brasileiras, o almoço do Dia dos Pais deve ocorrer em casa mesmo. Isso porque o gasto por pessoa dos restaurantes da cidade de São Paulo varia, em média, entre R$ 70 e R$ 140 reais por pessoa. É fato que, em caso de restaurantes, por exemplo, César, a lotação maior do restaurante é no Dia das Mães. É onde você tira a sua esposa, a sua mãe, enfim, do fogão, da cozinha. Apesar que hoje em dia, no casal normal, na família moderna, os homens cozinham também. Mas você tira a sua mãe da cozinha para trazer para um restaurante. E tem um segundo ponto também. Você é que paga a conta no Dia dos Pais. É o pai que paga a conta. Jovem Pan News. Vamos até a Jovem Pan News em Maceió falar sobre os sem terras. Estão se manifestando com Marcos Rodrigues. Muito bom dia. Chegou ao fim da madrugada desta quarta-feira a desocupação do Porto de Maceió. Desde o início da semana, 500 famílias e trabalhadores sem terra impediam acesso à unidade portuária. Eles protestavam contra a lentidão do INCRA em analisar pedidos de desapropriação e assentamento. No início da noite de terça-feira, a Justiça determinou a desocupação da área em até 48 horas, mas as lideranças decidiram sair antes do prazo. Por conta dos 2 dias de bloqueio, a distribuição de combustível para alguns postos da capital, Maceió, e também do interior chegou a ser prejudicada. Procuradas pela Jovem Pan, as lideranças dos Sem Terra informaram que decidiram por fim ao bloqueio porque conseguiram agendar uma audiência com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias. De Maceió, Marcos Rodrigues. Agora a informação chega com o repórter Marcelo Matos. Rede Jovem Pan News. Muito bem. Jovem Pan News. Muito bem, tá então nossa participação na Rede Jovem Pan. A gente pede desculpas, né, a você por esses minutos de espera, mas é exatamente por conta da entrada em rede todas as manhãs aqui dentro da nossa programação. Agora sim, são 10 horas e 39 minutos, o assunto aqui, 10 e 39, meu filho, é o nosso quadro Vida Limpa, todas as quartas-feiras, você sabe. Seja feita de ilusão, pode até ficar maluco, ou morrer na solidão. Às quartas-feiras, a dependência química entra em pauta aqui na Jovem Pan. De não sofrer, é preciso. Muito bom, isso mesmo, a gente sempre traz profissionais que atuam aí exatamente com os dependentes químicos com a perspectiva de apresentar alternativas de tratamento para você que está me ouvindo, você que está acompanhando a nossa programação. Nos últimos anos, a dependência química, ela se espalhou, se alastrou em todo o país como uma verdadeira epidemia. E são vários os profissionais que atuam exatamente com os dependentes no Brasil. Aqui em Alagoas, uma ideia pioneira, importante também no auxílio ao tratamento, usa a arte como ferramenta. E para falar sobre isso, está aqui nos estúdios da Jovem Pan a jornalista Carla Rossé. Ela que é especialista em playback teacher. Sabe o que é isso? Pois é, daqui a pouco ela está falando todos os detalhes, tá? É uma técnica aí desenvolvida por um americano, exatamente para trabalhar usando o teatro com as pessoas que têm dependência química. E a Carla é a referência nesse trabalho aqui em Alagoas. Uma das pessoas que trabalhou com ela foi exatamente a Verônica da Silva, que já esteve aqui e fez exatamente essa divulgação. A Verônica é essa figura chique que está aqui ao nosso lado, né? Sempre muito falante, sorridente, e está aqui exatamente para dar o seu testemunho também sobre o trabalho. E a Carla, é um prazer reencontrá-la. Ela que foi nossa aluna no curso de jornalismo da Universidade Federal de Alagoas, mas acabou migrando também para o teatro. Essa é a minha maior dúvida. Por que essa migração? Bom dia, Carla. Bom dia a todos que estão ouvindo. Estou muito feliz de estar aqui para falar um pouquinho sobre teatro terapêutico, que é um instrumento assim poderoso no tratamento da dependência química, um instrumento que tem trazido resultados maravilhosos. Na verdade, eu abandonei o jornalismo para trabalhar com teatro, porque eu já trabalhava com teatro desde os 13 anos de idade. Aí eu comecei a trabalhar com teatro terapêutico quando eu conheci a programação neurolinguística e a linguagem do nosso cérebro, e comecei a perceber que a expressão é um dos instrumentos assim que
trazem mais a felicidade, ajudam as pessoas a buscarem foco, aí atrás dos seus objetivos, né? Nós passamos por um processo aí onde muitas pessoas estão jogando fora seus objetivos iniciais, seus sonhos, suas vontades, assim, em busca de alegrias, assim, a curto prazo. E o teatro, ele trabalha em você justamente a busca pela alegria a longo prazo, por você plantar sementes para que você possa colher as consequências daquelas sementes plantadas. E isso, dentro da dependência química, é um instrumento que ajuda de uma forma assim, incrível. Eu cada vez mais me surpreendo ao ver os meus alunos do CAPS-AD entrando no mercado de trabalho, saindo das ruas. Claro que eles têm todos os instrumentos que o CAPS oferece, além do teatro terapêutico, os psicólogos, os psiquiatras, assistente social, terapeuta ocupacional, todos nós trabalhamos juntos em prol de um objetivo comum e isso traz um resultado muito bonito e eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Muito legal. Fico feliz, Carla, em saber que você está colhendo esses frutos aí a partir da arte, acima de tudo, e, obviamente, claro, envolvendo essas pessoas que, num determinado momento da vida, elas não têm com quem se preocupem mais com elas. Em alguns casos, quando já estão realmente nas ruas, é muito difícil conseguir a recuperação, a não ser que haja um esforço também dessas pessoas e de alguns familiares que não desistem aí delas de um modo geral. E é bom saber que nesse conjunto de profissionais está lá também a arte sendo um instrumento para essa recuperação. Como é que você chegou ao conhecimento dessa técnica que, obviamente, faz essa programação neurolinguística? Então, minha mãe é psiquiatra, né? Eu estudo o cérebro humano já há algum tempo, desde que eu nasci. Mas primeiro você é estudada há muito tempo. E aí sou estudada, você passou sou também objeto de estudar. estudo. E aí ela sempre foi dar muitas palestras sobre a programação neurolinguística, eu sempre acompanhei muito ela, sempre tive muita vontade de conhecer a programação neurolinguística, a neurociência. Mas eu sou comunicadora, eu gosto de me comunicar, foi por isso que eu fiz comunicação social com esse grande professor, eu quero deixar registrado, um dos melhores professores que a Universidade Federal já pôde ter em algum momento. Então, e tô aqui preocupada com a minha nota no final da entrevista, se eu vou passar ou não. Já está aprovada, Carla, com esse seu trabalho já está aprovado. E aí eu comecei a conhecer um pouquinho mais sobre o cérebro humano, sobre a programação neurolinguística e descobri essa especialização, essa técnica de teatro terapêutico lá em São Paulo. Lá a gente só tem uma escola de Playback Theatre, que é o São Paulo Playback Theatre, que é onde eu fui fazer o curso. E lá a gente começou a aprender como é que a gente podia usar essa forma de expressar, essa forma de se colocar através do teatro. Você mergulha nas histórias das pessoas que estão envolvidas com a peça naquele momento, mergulha no problema do dependente, ou você ajuda a tentar reprogramar exatamente essa nova fase da vida dele? Como é que você faz para trabalhar um tema tão doloroso, né? Algo que marca tanto a vida deles e do ponto de vista físico, inclusive? Como é que você faz para, de certa maneira, recuperar até um pouco essa autoestima deles, hein, Carla? O comportamento, ele surge em algum momento da sua vida, né? Então, o comportamento, o hábito que foi criado em algum momento da sua vida. Então, a gente vai fazendo o quê? A gente vai descobrindo as histórias que eles têm, que eles viveram, eles vão contando histórias que aparentemente não são importantes, até a gente chegar nas importantes, e a gente vai revivendo, contando as histórias. Então, por exemplo, como foi que você saiu e veio até o CAPS? Como foi que você chegou aqui hoje? Eu peguei um ônibus, eu peguei 2, aconteceu uma coisa ou outra, e aí a gente vai e monta aquela cena, e aí ele passa a ser espectador daquilo que ele viveu. E assim a gente vai trocando experiências. Cada um vive o papel do outro e passa a ver o mundo sob diversos pontos de vista, sobre diversas óticas. E isso traz um ganho muito grande, porque você não só reprograma, você ressignifica. Porque as coisas que aconteceram na nossa vida, todo mundo dá um significado, né? Diferenciado de acordo com as nossas crenças, com tudo que a gente viveu e formou a nossa personalidade, né? Então, e aí a gente vai vivendo as histórias, fazendo jogos de memória, fazendo jogos de concentração, foco também. A gente estimula a criatividade de uma forma positiva, para que você possa usar a criatividade a seu favor, né? A gente trabalha muitos diálogos internos que as pessoas têm para que elas possam expressar aquilo que elas estão pensando. É muito interessante. Muito legal. Estou quase indo lá, já prometi, né, Verônica? A Verônica da Silva, ela participou exatamente desse trabalho aqui
aqui com a Carla, lá no CAPS, e obviamente foi quem deu esse testemunho de quanto a arte também foi importante para o tratamento dela. O que é que te impressionou mais, Verônica, nesse trabalho envolvendo o teatro, a época em que você começou a fazê-lo? O que mais me envolveu foi a alegria da Carla, porque quando a gente está nesse tratamento, na dependência, a gente fica angustiado, depressivo, sem perspectiva de viver. E quando ela chega lá, é gritando, bom dia, como é que está você? Abraça todo mundo. Então isso, de uma certa maneira, chama a atenção. Poxa, que é que essa moça chega aqui gritando, bom dia, sempre tão alegre, tão alegre, tão alegre. E eu aqui com o meu problema. Aí isso me levou à curiosidade de chegar mais perto do grupo, né, que ela fazia. E aí realmente me ajudou bastante, até hoje me ajuda. Eu sou uma das, pupila dela. E assim, não deixo o teatro por nada nesse mundo. E o que também ajudou foi que a Tereza, na época, ela era assistente social do CAPS-AD, que hoje ela é coordenadora da saúde mental. E ela levou o teatro lá para fora. E ela lutou muito para que isso fosse aceito, porque a sociedade ainda tinha muito preconceito de aceitar os usuários em certos espaços. Tinha medo, será que ele vai se comportar bem? Será que ele vai fazer alguma coisa que vai infringir as normas? E a Carla dava aquela garantia, não, eles estão preparados, eles estão prontos, eles podem levar. E nós íamos aos CRAs, nós íamos às faculdades, aos bairros vivos, inclusive até o calçadão do comércio, a Alcavida. E isso assim me proporcionava momentos maravilhosos e cada vez mais eu ia abraçando o teatro e até hoje meu resgate mesmo foi o teatro. E esse espaço que a Tereza lutou e conquistou para que todos tivessem, além do muro do CAPS, uma história de vida que pudesse expressar. Muito bom. Diante do momento que você vivia e, obviamente, da oportunidade que você teve de fazer esse tratamento e outros que você já teve conhecimento, esse, na sua avaliação, foi o mais eficiente? Sim, continua sendo. Porque ele brinca com toda a imaginação, com corpo, mente, coisas que não desfazendo de outros grupos, claro. Mas, assim, o teatro é uma coisa assim que mexe com todo o seu ser. Inclusive a imaginação, que o dependente, ele fica sem querer pensar, sem querer agir, fica absorto naquele mundo fechado. E não é isso. Nós temos esse espaço, nós temos nossa mente para criar coisas boas, coisas positivas. E o teatro me deu essa expansão e nos dá, né? Porque eu não falo só de mim, de todos que participam, que hoje nós temos esse trabalho assim maravilhoso. Inclusive já tivemos a apresentação do Teatro Teodoro, que foi maravilhoso, no Gustavo Leite, e em todos os espaços. Nós estamos lá com o teatro terapeuta Carla Rossetti. A Verônica da Silva, ela participou aí exatamente, né? Participa até hoje, está envolvida com o teatro e obviamente ela está fazendo um testemunho aqui importante que a arte ajudou a fazer essa transformação. Quando você se viu no primeiro trabalho apresentado pela Carla, mobilizada aí também para esse trabalho, o que é que você sentiu depois da apresentação da peça? Como é que, se você pudesse descrever para quem está nos ouvindo, qual foi a sensação que você teve após a primeira peça que você apresentou publicamente, depois relembrando tudo que você passou, a luta dela para levar você até o palco? Como é que foi a tua sensação? A minha sensação foi de realização. Minha sensação foi de estar viva de novo. Que até hoje me emociona. Porque a pessoa fica muito desacreditada. E isso mexe demais com o ser humano. Você fazer alguma coisa e alguém não acreditar. E ela acredita até hoje no nosso tratamento, na nossa recuperação, no nosso futuro. Então eu me senti uma pessoa muito importante. E isso para mim foi primordial. Eu me senti assim, poxa, que bacana, eu me apresentei e eu posso fazer isso. E isso foi tudo, assim. Aí daí foi que eu me vi resgatada, me vi realmente a Verônica capaz de fazer muitas outras coisas, como o meu trabalho, ter minha casa, e todo o meu ser vive na luz. Hoje você se sente mais confiante, Verônica? Sim, claro.
muito confiante, tudo que me... é porque também eu gosto muito de desafios, né? Eu gosto de desafios. E isso foi resgatado em mim, assim, o desafio de você consegue, você vai fazer, você pode. E como ela fala sempre com a gente, eu seguro a sua mão na sua, para que juntos possamos fazer o que eu não quero, o que eu não posso, o que eu não vou fazer sozinho. E trocamos energias. E isso, para mim, assim, é como se fosse um ritual, né? Uma coisa assim, tipo você rezar um Pai Nosso. Então, isso, assim, graças a ela, e ela se esforça demais, porque nós encontramos muitos entraves, né? E nós temos, assim, muitas dificuldades para exercer o teatro, por causa do figurino, sonoplastia, sonorização. E ela, de repente, vai buscando aqui, buscando ali, e acontece. Muito Isso, legal. E é criado por nós mesmos. Show de bola. Tá aí a Verônica da Silva, atriz, tá? Tá aqui falando dessa experiência ao lado desse teatro diferente. É um teatro terapêutico, aqui desenvolvido pela nossa querida Carla José. Ela que é jornalista e especialista em playback theatre. É o playback do teatro, né? Playback por quê? Porque volta no tempo. Exatamente. É isso que eu queria fazer na tradução aqui. É isso mesmo. A gente volta nas histórias que eles viveram e a gente constrói sempre uma peça de acordo com partes das histórias de cada um. Você não tem um roteiro definido? Não, a gente constrói juntos. Meus alunos criam as histórias. E aí a gente vai pegando informações de cada um deles, assim, partes das histórias que eles viveram e vai construindo uma história grande, né? E é muito bom vê-los participar e ver um pedacinho da vida deles sendo contada. A peça, né, o produto do teatro é apenas um dos instrumentos que a gente utiliza, né? A aula em si é que traz para eles toda essa autoestima, essa confiança, né? Esses momentos em que a gente troca a energia. O recurso do carinho é um dos recursos que a gente usa muito e que a gente tem realmente uma necessidade muito grande com o público que eu trabalho, de dar carinho, de receber também. Você vai disposta, né, na condição de instrutora, mas acima de tudo se colocando na posição de quem aprende também. Aprendo muito com eles. Digo em todas as aulas o quanto eu sou grata pelo aprendizado que eu tenho, das histórias que eles viveram, que foram histórias muito diferentes da minha história. Então eu engrandeço muito a minha pessoa quando eu saio de lá. E assim, acho muito rico vê-los sorrir, vê-los pensar, né? Na maioria das vezes como vê-los chorar, né? Porque a emoção é a todo momento, né? A partir da fala aqui da Verônica, né? A gente vai botar esse vídeo aí depois na internet, é impossível não se emocionar, porque a Verônica é uma figura muito sincera. E essa sinceridade que ela desperta é essa sinceridade que você busca em todos os alunos. Exatamente, exatamente. Na verdade, eu entro lá com algumas receitas e a gente constrói o bolo junto, né? Isso é muito interessante, né? A gente está trocando essa informação e construindo o produto juntos. A gente vai construindo a peça, construindo o figurino, como ela mesma falou. Tudo é produzido por todos nós na oficina do teatro, né? É muito rico, eu sou muito grata e feliz pela oportunidade de estar... Muito legal. Olha, esse trabalho que está sendo feito aí exatamente pela a Carla José, ele ganha repercussão exatamente nos CAPs AD e, obviamente, a gente acompanha aí esse trabalho e, claro, é algo que está acontecendo de maneira extraordinária aqui em Alagoas. Já são quantas pessoas que já fizeram esse trabalho? Não dá para quantificar, né, Carla? Não dá. Na última aula que a gente teve, tinham 47 pessoas. Então, é um grupo onde muitas pessoas estão sempre presentes. Eu tenho alunos que já não moram mais aqui, que já foram para São Paulo fazer trabalho, outros que já foram para o Rio Grande do Sul e que passaram, que a gente continua com vínculo, eles continuam mandando para mim informações de como é que eles estão indo bem. Eu acho fantástico, é formidável. Na verdade, o resultado é muito importante para mim. Então, eu vê-los crescer, vê-los tomar uma decisão coerente, né? Porque tudo é a escolha que a gente faz. A gente tem que lembrar que a gente tem o livre-arbítrio, o poder de decidir o que vai acontecer no nosso futuro se a gente souber quais são as ações que a gente está plantando. E eu trabalho muito isso com eles, né? A gente percebe onde foi que a gente colheu uma consequência ruim quando a gente está atuando e contando as histórias que a gente viveu, revivendo, e aí a gente começa a perceber que se não tivesse feito daquela forma, talvez não tivesse colhido esse fruto. Isso é muito legal, porque a gente percebe com todos os sentidos, né? Percebe com a visão, percebe com a audição, com o tato. Então a gente está
percebendo de uma forma muito ampla. E isso passa do seu consciente para o seu inconsciente e você acaba com um aprendizado efetivo, que é esse o meu objetivo. Esse é que é o mais importante. Todo trabalho que é desenvolvido aí exatamente com os dependentes no CAPS AD, ele se transforma em uma peça no final? Geralmente a gente trabalha, na verdade, alguns vão passando, a gente tem no CAPS AD uma flutuância muito grande por causa das recaídas que acontecem, mas a gente vai trabalhando e aí chega no momento que os nossos alunos não têm mais recaída. E aí é quando eles vão poder colher o fruto do trabalho deles. Aí é quando eu vou colocar eles numa peça, aí é quando eu vou colocar eles para se apresentar e para colher os frutos que a Verônica colheu e que hoje é uma pessoa assim maravilhosa, com qualidades assim visíveis, tocáveis, né? Uma pessoa que nasceu para ser feliz, não é, Verônica? Ela sabe muito bem disso agora. E é isso. Eu acho que a peça é como se fosse um presente que eles conquistam ao longo da oficina. Pois é, muito importante essa história toda. Existe um tempo, Carla, para você ter contato com eles e até o momento da montagem? Eu fico imaginando, porque o CAPS AD tem uma rotatividade grande, né? Sim, são pessoas que chegam praticamente a todos os dias, né? Tem um momento que eles dão uma segurada, porque tem muita gente já participando. Como é que você faz para se distribuir, né? Tá presente em tantas vidas ao mesmo tempo, Carla? Então, cada ser humano é um universo único, né? Então, o tempo não é definido assim de uma forma geral. Ele depende de cada pessoa, né? Depende da disposição de cada pessoa. Então, algumas pessoas demoram um pouco mais, outras pessoas muito rapidamente, né? Eu tenho alunos assim que em 1 mês, 2 meses começaram a compreender um monte de coisas que eles não compreendiam sobre si mesmo e já começaram a modificar a sua vida, já começaram a atuar em várias peças seguidas, né? E outros que demoram um pouco mais. Mas o tempo, na verdade, ele não é tão importante quanto a efetividade do trabalho, porque mesmo que você demore mais tempo para que você caia a ficha do que você precisa melhorar, o importante é que quando ela caia, você siga o seu caminho, né? O caminho que você está traçando, né? Na sua busca dos seus objetivos. Isso é que é o mais legal e o resultado. O público também é variado. Você tem desde adolescentes até adulto, é isso, Carla? A gente trabalha com adolescentes até senhores, né? Eu tenho alunos de 70 anos, 72 anos e todos participam do mesmo grupo. Isso é muito interessante. A troca de experiências é muito rica. É um trabalho que continua, é um trabalho que vai voltar também aqui no nosso quadro, porque eu quero que você traga aí mais pessoas também do seu grupo para cá, junto com a Verônica, todos falantes iguais a ela, para a gente ouvir histórias emocionantes também como a dela. Você vai dizer esse tempo para mim. Por hoje, eu só tenho a agradecer primeiro a sua disponibilidade em voltar aqui, aparecer aqui na Jovem Pan para contar parte da sua história. Grande reencontro, feliz com o seu trabalho, demais, emocionante inclusive, né? Agradecer e até uma próxima então, Carla. Muito obrigada, eu também estou muito feliz. Eu quero mandar um beijo para os meus alunos do CAPS AD, todos estão ouvindo. Um beijo para o Mário. A Verônica faz aniversário amanhã. A gente vai comemorar essa semana os aniversariantes. Tá bom? Um beijo para vocês. Amo muito vocês. Já estou morrendo de saudade. Chego já. Valeu. Verônica, felicidades para você. Saúde, né? Antecipadamente. E que bom que a sua vida está com outro rumo, Verônica. Obrigada. Também quero mandar beijos para minha filha, que da outra vez ela ficou chateada. Beijos, Aline, fã da Jovem Pan. Se ela não fosse do teatro, ela seria da Jovem Pan. Isso já está declarado. Eu vou para o noticiário da rede. Eu só tenho a agradecer hoje o nosso quadro Vida Livre para falar com pessoas tão bem-humoradas e histórias de vida tão importantes, tá? Daqui a pouco eu volto depois da rede com mais informações para você no Super Manhã. Até já. De umidade e áreas de instabilidade que atuam sobre a região sul do país. Tem previsão de chuva forte, inclusive na capital Porto Alegre. No Nordeste, as ondas de leste